tudo bem? No De Bem com Você de hoje, a gente vai tirar várias dúvidas sobre suplementação alimentar. Um tema cheio de perguntas e muitos mitos. Será que suplementos como whey protein, creatina e cafeína são realmente necessários para os adultos? E quando falamos de fórmulas infantis, que são usadas por bebês e crianças, quais os cuidados que devemos ter? Para ajudar a entender o que é mito e o que é verdade, eu recebo aqui no estúdio o Dr. Vinícius Sobreiro. Tudo bem, Dr. Vinícius? Tudo bem, como é que você está, Gi? É um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, estou ótima, obrigada. Doutor, então vamos começar aqui. O que exatamente é a suplementação alimentar e qual que é a diferença quando a gente fala suplementação alimentar e uma alimentação balanceada? Na verdade, a alimentação balanceada é o que a gente já tem que ter para uma vida saudável, né? Você sempre colocar gorduras, proteínas, vegetais e ter aquele balanço do que você vai ingerir. Em alguns casos, né, por exemplo, atleta, idoso e alguns outros indivíduos, a gente precisa ainda fazer uma suplementação alimentar para contribuir com o que ele já tem na alimentação. Seria um a mais. Seria um algo a mais. Um complemento. Mas hoje, se você pensar do ponto de vista saudável, já a alimentação já praticamente tem tudo que ele precisa. E aí, geralmente, hoje a gente vive num mundo muito esporte, geriatria, né, que é os pacientes idosos. Então, todos esses a gente tem um controle maior e, na maioria das vezes, acaba caindo muito bem uma suplementação alimentar, né, de creatina, whey protein, né? Alguns cuidados que a gente vai conversar um pouquinho ainda sobre a cafeína, que a gente vai levar em consideração, mas fora isso, vale muito a pena a gente suplementar, assim, para tirar o máximo de nutrientes da pessoa que a gente precisa aí também. Importante a gente falar também aqui, doutor, quais os cuidados para entrar com essa suplementação? Porque a maioria das pessoas que consomem algum tipo de suplemento alimentar vai pela indicação do coleguinha. Não pode. É importante procurar um médico. Quais os exames que vocês fazem para fazer essa análise? Olha, está precisando de tal suplementação ou não precisa de nada? Perfeito, pergunta excelente, né? Porque não dá para sair só tomando tudo aí. Geralmente a gente faz um acompanhamento com o médico ou o nutricionista e de acordo com a modalidade, né? Ou se é um atleta, ou se é um idoso que está fazendo um tratamento para sarcopenia. E você falou um assunto muito interessante que é a questão dos exames. É sempre importante a gente fazer função renal, né, proteinúria, ver como é que está fígado, TGO, TGP, ureia, creatinina, sódio e potássio, porque na maioria das vezes, se exagerar um pouquinho a dose, né, às vezes é um paciente que já tem uma insuficiência renal. Então, aquela suplementação de proteína ou propriamente a creatina pode atrapalhar um pouquinho mais aí e a gente tem efeitos colaterais, como retenção hídrica. Na verdade, a creatina também, que a gente vai conversar um pouquinho, ela já causa um pouquinho de retenção. Então, as doses preconizadas são bem importantes, por isso que hoje a gente tem que ter sim a avaliação de um médico, nutricionista, para poder realmente fazer exatamente com a dosagem que a pessoa precisa. E o whey é o queridinho das academias, o whey protein. Qual que é a função dele? O que realmente ele faz no nosso organismo? Ele ajuda mesmo? Perfeito. O whey, ele é uma proteína do soro do leite. Então, ele ajuda muito, né, uma cadeia de aminoácidos, né, que a constituição dele tem BCA, isoleucina, valina, leucina. Então, acabam sendo uma rede de aminoácidos para contribuir, sim, para a recuperação muscular e para a construção muscular. Então, você vê que para essas duas indicações ele vale muito a pena, né? Ou o atleta que faz muita atividade física e precisa de uma recuperação, uma suplementação extra, ou até mesmo um idoso, geriatra que precisa, né? Para tratamento de sarcopenia, para manter. E hoje, né, tem um detalhe muito interessante que a gente tem usado muito hoje, também além do whey protein, o Pep Strong, que é um tipo de proteína que ele é à base de colágeno. Então, ele é 5 vezes mais biodisponível também do que o próprio whey protein. E também a Clonapure, que é mais biodisponível que a própria creatina monoidratada que a gente já tem no mercado hoje, né? O mercado vai evoluindo, a gente tem bastante coisa para discutir desse assunto, né? Que bacana, por isso que é importante sempre procurar um especialista. Muitas pessoas consomem whey, fica aquela, tá todo mundo com um copinho lá, né, com a shakeira depois do treino, na academia, balançando o tempo todo, mas ele é indicado geralmente antes do treino ou depois do treino. Posso consumir durante o treino? Geralmente, dependendo da indicação, a indicação mais correta ao uso, geralmente é no pós-treino, porque ele vai recuperar, né, e você está com o corpo ali, gastou bastante energia, essas coisas, ele faz uma recuperação muscular. Então, o ideal é que ele seja usado como um pós-treino, tá? Agora, outros casos, a gente pode usar também o pré-treino, que aí a gente usa mais a creatina, que eu acho que a gente vai conversar aí depois. Ela. Mas sim, o whey a gente sempre usa, né?
Tem também um tipo de proteína que é a caseína, que é interessante a gente falar também, que a caseína ela pode ser usada como time release, né? Como se fosse uma albumina também, que é do tipo da proteína do ovo, que ela também a gente usa geralmente à noite, porque é uma cadeia lenta, então ela fica no organismo durante o sono, durante a noite toda, que é a caseína. O único cuidado que a gente precisa entender, porque se for uma pessoa com objetivo de emagrecimento, ela já faz muita retenção e talvez não seja interessante. Por isso que é importante a gente saber realmente traçar um perfil individualizado para cada um e saber qual é o melhor suplemento para ele. Perfeito. Bom, agora saindo um pouquinho do whey, né? Tem outro queridinho, a creatina, queridinha, né? Isso. Então vamos falar um pouquinho sobre ela. Quais são as indicações, as vantagens? Você falou que já tem alguns suplementos até mais modernos do que ela hoje no mercado. A creatina, na verdade, se a gente for olhar o ponto de vista dela, é uma base nitrogenada. Ela tem metionina, glicina e arginina, que é uma suplementação. A própria arginina, hoje a gente usa ela como um vasodilatador, que é como se fosse um pré-treino. Então ele melhora a circulação, ele te dá uma disposição. E aí, nesses casos, a gente já tem uma preferência para usar realmente no pré-treino, para dar um pouco mais de energia. Hoje, a gente vê muito falando, né? A gente tem usado até a creatina, ela é um dos melhores suplementos até para o idoso. Né? Melhora o cognitivo, prevenção. Alguns estudos mais novos demonstram que ela, aumentando a massa muscular e melhorando o cognitivo, ela faz até uma certa prevenção de Parkinson e Alzheimer, que é a preocupação do idoso hoje em dia, né? Nossa, que bacana, mas lembrando sempre com orientação de um especialista, né? Isso aí. É, isso aí. No seu caso, nutrólogo. E explica um pouquinho sobre a função do médico nutrólogo. O médico nutrólogo, ele é especialista na área de nutrologia. Então, ele é responsável por todos os tipos de diagnósticos de doenças do metabolismo, né? De longevidade também. E aí, ele faz um perfil traçado com exames também, que é uma diferença que ele vai avaliar todo o metabolismo daquele paciente, do indivíduo, ver se ele precisa de suplementação. E, na maioria das vezes, ele vai complementar e fazer uma prescrição de uma dieta. É que hoje também você vê lá que muitas vezes a gente fala assim, é o nutricionista. Mas hoje, por exemplo, o paciente que vai ficar lá até no hospital, né? Qual que é o primeiro item que você vai prescrever? A dieta, né? Ou dieta para diabético, ou dieta para dislipidemia. Então, a dieta é mais importante, a base de tudo isso. E aí a gente complementa com esses suplementos aí, que hoje praticamente virou uma moda e realmente, dependendo da indicação, faz muito bem para a saúde. Em alguns casos, a suplementação alimentar pode ser considerada um medicamento mesmo? Pode, em alguns casos sim, porque ela pode contribuir para o tratamento. Por exemplo, um paciente geriatra, né, que ele tem uma sarcopenia ou uma caquexia, ele já tem uma dificuldade de ingerir aquela quantidade de proteína, por exemplo. E hoje a gente fala muito também no caso de obesidade, né? A gente está na moda aí, que é um assunto, talvez para um próximo programa, a gente vai discutir muito as canetinhas mágicas aí, milagrosas, né? Monjaro, né, Ozempic. Então, quando a gente tem uma dieta que é muito difícil, principalmente a mulher, porque a mulher começa a perder muito peso. Quando ela começa a perder muito peso, a suplementação entra em real choque, porque se ela não suplementar, ela não vai bater a quantidade de proteína que ela precisa durante o dia. Aí ela vai ter efeito colateral, como fadiga, queda de cabelo. Então, a suplementação acaba sendo, sim, muito usada também nos tratamentos médicos, né, para suplementação. Ah, perfeito, doutor Vinícius, muito esclarecedor. E olha só, gente, agora que nós já entendemos os adultos, no próximo bloco a conversa é sobre os pequenos, fórmulas infantis e vitaminas, além dos cuidados especiais, né? E tem até uma reportagem para falar sobre esse assunto. Fica aí com a gente, nós já voltamos. Estamos de volta. Hoje o nosso tema é suplementação alimentar. E quando falamos de crianças, o cuidado precisa ser ainda maior, porque os organismos delas estão em pleno desenvolvimento. Para começar esse assunto, eu te convido agora para conferir uma reportagem do Rafael Ramos com explicações médicas sobre as fórmulas infantis. Ele também traz aqui algumas dicas, né, em quais casos que essa suplementação são indicadas. Então, eu te convido agora para assistir essa reportagem e te convido também, doutor. Vamos conferir? Claro. Oi, Gi, tudo bem? Olha, essa pauta do programa de hoje me trouxe um ambiente muito agradável. No quartinho do pequeno Davi, de 2 meses, da família linda, a Flávia e também o Lucas, que vai falar pra gente dessa questão, né? O Davi, ele faz uso de fórmula desde os primeiros dias. A Flávia vai falar com a gente. Tudo bem, Flávia? A suplementação, no caso a fórmula, né? Em que momento ela foi indicada pro Davi? A fórmula foi indicada para o Davi após uma semana de vida. A gente saiu do hospital com leite materno.
porém ele não estava ganhando peso. E aí na primeira consulta com a pediatra, ela indicou o uso da fórmula, né, para ele recuperar esse peso que ele tinha perdido, que é mais do que poderia ter perdido durante os dias no hospital, e para ajudar, né, também a saciar o pequeno Davi, porque ele tem bastante fome e o meu leite materno não era o suficiente, né? Sempre foi um sonho amamentar o leite materno, mas a partir do momento em que a gente, como mãe, vê que seu filho tá chorando, tá com fome, não tá ganhando peso, inclusive quando ela falou que ele tinha perdido peso, eu fiquei muito chateada, porque o que importa pra gente é nosso filho crescer com saúde e a fórmula é excelente pra ele adora e hoje em dia eu não tenho mais nenhum problema com isso. O bom da fórmula é que o pai também ajuda na amamentação, né, Lucas? Você vai lá de noite, prepara o leitinho, como é que é? Ah, com certeza, né? Apesar de a gente acordar cedo para trabalhar, é muito cansativo para a mãe também. A gente tem que fazer a nossa parte e ajudar no que a gente pode, né? E para a gente entender mais sobre a suplementação infantil, eu vou conversar com a doutora Paula Leffes, médica pediatra, que vai conversar com a gente. Doutora, muito obrigado. A suplementação infantil, né? O que é? E qual a diferença entre fórmula e suplementação? A suplementação infantil são as vitaminas que nós vamos oferecer para os bebês. Vitamina A, vitamina D, vitamina C, ferro. Fórmula infantil é um substituto do leite materno, seja para aquelas mães que não podem amamentar, não conseguem amamentar, seja para as mães que precisam complementar a sua amamentação. Em que momento é indicado a suplementação para a criança? A gente tem uma diretriz que recomenda a suplementação a partir do nascimento para todos os bebês de vitamina D e vitamina A e que essa suplementação seja feita pelo menos até 2 anos de idade. O ferro também é uma recomendação de que todas as crianças recebam a partir de 6 meses até 2 anos de idade. E as outras vitaminas, a vitamina C, o zinco, vitamina E, vai ser feita de acordo com a realidade nutricional da criança e vai ser conversado com o médico de cada criança. A suplementação nunca deve substituir a alimentação. A alimentação saudável é a base da saúde e da longevidade. Então a criança deve sim ter um diário alimentar diversificado, rico em frutas, verduras e legumes, e o suplemento é a cereja do bolo. Ele vem complementar a alimentação que já deveria estar organizada. A criança, ela é ativa, ela é animada, ela é feliz. Se seu filho está se queixando de cansaço frequente, ele não quer fazer mesmo as atividades que ele gosta de fazer no dia a dia, correr, brincar, se as curvas de crescimento da criança também estão caindo, a criança não está ganhando peso, está crescendo menos do que esperado, tudo isso levanta um alerta de que a suplementação deve ser revisada. Ah, muito bacana, muito legal a reportagem, né, doutor? E muitos pais, às vezes eles, no caso da nossa personagem, ela foi uma indicação, né? O pequeno Davi, ele recebeu a indicação do pediatra, que é o caminho correto, né? Mas muitos pais acreditam que quando eles entram com a suplementação, o bebê vai ficar mais saudável, mais forte. Isso é um mito, né? Na verdade, é um complemento, né? Igual a gente fala de suplementação do adulto. E é muito viável nesses casos que a gente vê que realmente o bebê ele não pega muito no peito, ele não mama, né? E aí a gente faz uma complementação. Mas de qualquer forma, pode ser um adicional mesmo junto com o leite materno. A gente pode fazer sim realmente uma suplementação de vitamina, desde que a gente tenha um acompanhamento daquela criança também, para ele não gerar um sobrepeso aí e não ter aumento aí de uma glicemia ou uma glicada quando ele for ficando mais... E hoje você vê que tem algumas criancinhas que vão crescendo já um pouco mais fortinhas, né? Mas geralmente isso com o desenvolvimento que ela vai tendo acaba sendo uma coisa natural. Ai, bacana. E muito esclarecedora também a reportagem, né? Porque você falou, inclusive, que muitas mães, elas precisam entrar com esse suplemento por conta do colostro que falta para o bebê. Principalmente isso, porque o colostro hoje ele é o principal alimento, né? A nível mundial, só perde para o ovo, né? O segundo melhor alimento é o ovo e o primeiro é o leite materno, justamente por causa do colostro. Mas hoje a gente vê que a medicina e a nutrição está muito avançada e a gente tem vários suplementos aí que oferecem essa suplementação, principalmente para quem tem essa dificuldade. E principalmente, né, a questão do desenvolvimento da criança, que é de 6 meses a 2 anos, que geralmente até para você ver quando larga o peito da mãe, geralmente é essa média aí.
às vezes até menos um pouquinho, 1 ano, mas o ideal é que até os 2 anos ele pode mamar bem tranquilo. Ai, que bacana. Doutor, e tá muito em alta também aquelas vitaminas em gotas, ou até a gente vê goma de mascar, que são vendidas muitas vezes até sem indicação médica mesmo, né? Sem receita, para os pequenos. Os riscos, de repente, de entrar com esse tipo de suplementação? É um risco importante, foi um assunto até delicado, porque hoje a gente tem a vitamina, ela é muito importante. Quando você tem o diagnóstico de hipovitaminose, que ela está baixa, mas também não pode levar em consideração para ter uma hipervitaminose, porque se a gente tem vitaminas demais também, a gente pode ter alguns efeitos colaterais aí na própria saúde. Em vez da gente ir para o pró, a gente vai contra, né? Então é importante a gente suplementar, geralmente até a criança é por quilo-peso, né? Por exemplo, vai fazer uma reposição, às vezes ela está com a imunidade um pouco baixa, muita gripe, muito resfriado, é legal que a gente suplemente até com as gotinhas de vitamina D, mas tudo tem que ser calculado, logicamente pelo pediatra que faz o acompanhamento por dose por quilo-peso. Né? Geralmente 1 a 2 quilos são 2 gotinhas, 3 quilos, 3 gotinhas, tudo acompanhado pelo profissional. Tá certo, doutor. E existe uma idade mínima para começar com qualquer tipo de suplementação alimentar ou não? Não existe. O que existe é realmente a avaliação daquele bebê ou daquela criança que vai gerar algum tipo de suplementação individualizada. Isso muito que ela falou na entrevista ali. Essa criança é muito ativa, esperta, toda hora está correndo, brincando. Se você vê que ela está um pouquinho prostrada, cansada, essas coisas, já vale a pena investigar um pouquinho e às vezes até mesmo começar uma suplementação. Ou pelo menos serve com uma queixa ali para você pelo menos investigar um pouquinho melhor por que ela está ficando tanto cansada aí, né? Hoje tem vários diagnósticos que a gente começa já desde novinho, já autismo, entre outras coisas, que já é bom a gente começar a avaliar. E também não tem nenhum problema fazer uma suplementação, desde que ela seja prescrita pelo pediatra ou pelo nutricionista infantil, para não ter nenhum efeito colateral. Claro, nada sem contraindicação, jamais, né? Da mesma forma do adulto, né? Sim, se a gente claro. é bom, geralmente hoje a gente vê que muita gente acaba comprando aí sem muita indicação, mas fazer com a indicação certinho, você não oferece nenhum risco, né? Com certeza. E ainda falando sobre essa questão da alimentação, nós sabemos que os supermercados estão cheios daquelas suplementações alimentares à base de cereais, né? E aí a mãe fala assim, não, eu vou comprar para preparar um mingau para esse menino. É perigoso também, né? Isso é outro detalhe que a gente tem que ter, porque realmente a quantidade de glicose ali, açúcar, né? E muitas coisas ali, corantes, outras coisas, são muito nocivos para a criança. Então, por isso que hoje nada impede da pessoa suplementar, mas com cautela para não ter problema a longo prazo aí, né? Claro. Principalmente por intoxicações, né? E até mesmo a gente gerar um sobrepeso numa criança aí e já começar com problemas de glicose aí a longo prazo, né? É bom sempre a gente avaliar também o históricozinho familiar, para ver se já não tem nenhum caso de pré-diabetes ou diabetes, mas aí já é um pouquinho mais, uma avaliação que a gente faz um pouco mais complementar, quando a criança tem um sobrepeso importante, né? Hoje é importantíssimo a gente avaliar rótulo em tudo, não só a criança, mas também o adulto, né? Porque você vai, por exemplo, você pega um pão lá, que é integral, às vezes o pão integral ele tem mais calorias, mais glicose até mesmo que o pão normal. Então é importante avaliar, a mãe aprender a ler o rótulo também, pegar a orientação do nutricionista ou do pediatra infantil para ver o que ela pode estar comprando ali, porque é o filho dela, né? Ai, com certeza. É isso aí. Para crescer forte e saudável. Muito bom. Dicas valiosas. E no próximo bloco, nós vamos tirar dúvidas práticas e falar como escolher suplementos de forma segura, sempre com orientação profissional. A gente bate nessa tecla aqui. Tem também dicas para não cair em armadilhas. Sabe aquelas propagandas enganosas que a gente acaba aí gastando mais do que deve? Então, vamos receber dicas para evitar gastos desnecessários. Então, não sai daí. O De Bem com Você volta já já. Estamos de volta. Agora o objetivo desse último bloco é te ajudar a escolher suplementos com segurança, fazendo escolhas conscientes. Com tanta oferta no mercado, fica difícil saber o que realmente vale a pena. E para esclarecer essas dúvidas, eu recebo aqui o Dr. Vinícius. Doutor, vamos descomplicar isso tudo junto? Claro. Descomplicando, então, quais os cuidados? Porque o que tem de oferta aí, principalmente na internet, quando o assunto é suplementação alimentar, ou são os suplementos alimentares, é grande. É muito bom a gente ter esse cuidado, né? Porque hoje a gente teve aí agora, pouco tempo atrás, a gente costuma ter algumas reportagens sobre realmente a avaliação da creatina, né? Creatina é uma que agora aí a gente viu aí que várias marcas
boas, conceituadas no mercado, foram reprovadas aí no teste da creatina. Muitas outras eram vários outros compostos misturados junto. Então é importante a gente, quando for comprar um suplemento, já ir com uma indicação de uma marca boa, né? Ou você mesmo olhar o rótulo para ver. Geralmente o whey protein a gente vai fazer o quê? O cálculo, né? Geralmente é de 20 a 40 gramas aí. Então de 1 grama a 2 gramas por quilo peso da questão do indivíduo. Então, um paciente, por exemplo, aí um indivíduo de 80 quilos, se a gente botar de 1 a 2 graminhas, vai ter que consumir pelo menos aí umas 160 gramas de proteína na parte suplementar. Os Scooby geralmente vêm de 20, né, gramas e às vezes 40 gramas, que já é a dose preconizada que a gente costuma fazer. E sempre já escolher uma marca boa no mercado, que a gente sabe que tem uma produção já grande. É sempre importante a gente avaliar e ver comentários, né? Você vai comprar pela internet, você vai numa loja boa, já com conceito, porque hoje realmente está bem complicado, né? Várias marcas estão sendo reprovadas aí no mercado. Sim, doutor. E tá rolando uma modinha aí que as pessoas agora, elas garantem que conseguem fazer em casa o teste e descobrir se a creatina é verdadeira ou não. É possível mesmo não, né? Tem alguns testes aí que eu tô vendo caseiro aí, mas eu não indico não, tá? Melhor. Eu não tenho confiança realmente porque se você é analisado, mandado para laboratório, né, até para você fazer aí, tem alguns testes que se você coloca lá, muitas coisas caseiras, mas eu não, para ser sincero, não confio em nenhum desses tipos de teste caseiro, não, a não ser que seja feito por avaliação no laboratório, né? É, melhor não arriscar. Existem diferenças entre os suplementos que são vendidos em farmácias, lojas especializadas e pela internet? Hoje você tem aí um grande vasto leque também que você pode usar em farmácia de manipulação, que aí o médico prescreve, né, ou o nutricionista de acordo com a dose que ele quer por quilo peso do paciente. Eu acho até interessante em alguns casos aí, eu prescrevo realmente vitaminas por farmácia de manipulação. Mas é o mesmo risco que você vai ter, que talvez se você achar uma marca muito boa e olhar o rótulo ali, ver o que realmente ela é e fazer uma pesquisa, por isso que às vezes vale muito a pena você usar o profissional ali que está fazendo a investigação ou a prescrição para você ter uma melhora do resultado e não ter nenhum efeito colateral, né? Perfeito, doutor. E é importante a gente falar também dos exageros, né? Nós falamos aqui no segundo bloco, você falou que a questão dos exageros, às vezes, com as crianças que podem desenvolver um diabetes, né? Alguma coisa assim, alguma doença nesse sentido, mas os adultos também, quando a suplementação é de forma exagerada, podem surgir algumas doenças. Perfeito, né? Você já vai ver ganho de peso, né? Insuficiência renal, ficar retido, a pessoa não tem uma boa hidratação. Até mesmo a creatina que a gente vai ver, existe uma prescrição que a gente costuma fazer, que é a fase de carga. A fase de carga você usa desde 5 até 20 miligramas, né? 20 gramas que você pode fazer. E o indivíduo comum você usa de 3 a 5 gramas diária, dependendo da suplementação que ele está fazendo. E é importante você levar em consideração também a hidratação, que muitas vezes vai suplementando e não bate a quantidade de líquido que ele tem que beber por dia. É outro cálculo que a gente tem que fazer também por quilo peso, né? Então, 30 ml a cada quilo do paciente para a gente poder fazer, porque senão ele começa a suplementar demais, vai ficar com retenção e vai ter problema, principalmente de função renal. Agora, um paciente, por exemplo, que já tem um problema de função renal, já tem um aumento de creatinina, é interessante você não fazer essa suplementação com proteína nem com a creatina. E aí também, a gente está falando muito da proteína e da creatina, mas a gente precisa também levar em consideração a cafeína, que é o problema maior aí que a gente tem que ver, porque a cafeína, ela foge um pouquinho do leque e ela não é considerado um suplemento essencial. Né? Na maioria das vezes, até mesmo o whey ou a creatina não é necessário se você tiver uma boa alimentação. Agora, a cafeína, você pode ter problema de irritabilidade, insônia, até mesmo de você ficar viciado ali, fazer uma abstinência. A pessoa que está acostumada a tomar café demais a cafeína, pode até atrapalhar no sono e no metabolismo dela. Então, é muito bom porque às vezes você ajuda para quem tem uma deficiência cognitiva, precisa ficar ligada, concentrada para algumas coisas, ela aumenta o metabolismo, faz até em alguns casos a perda de gordura, mas tudo dentro da dose preconizada que a gente costuma fazer, né? Tudo que é demais exagerado pode dar um efeito colateral. É bom tomar cuidado e sempre com prescrição médica, a gente bate nessa tecla aqui em todas as gravações. Doutor, e quais as dicas que você deixa para as pessoas que estão acompanhando o nosso programa e que gostaria de começar, de repente, tem esse interesse, eu quero começar com uma suplementação alimentar, mas para fazer isso com segurança?
fazer o beabá, que é a dose padrão, né? Você pensar em mulher, geralmente 3 gramas e homem 5 gramas de creatina, que vai melhorar muito a disposição, vai melhorar a fadiga do treino, esse tipo de coisa. Cafeína, se for fazer como um ativador do metabolismo ou como um pré-treino, fazer uma dose pequena, de 100 miligramas, até 300, 400 miligramas dia, a gente pode fazer de acordo com a indicação. Se é para ganhar, para perder peso, para aumentar o metabolismo e várias. E o whey, geralmente, a gente começar com 1 a 2 scoops, depende muito também da pessoa. Isso para indivíduo normal. Se for um atleta que treina 3, 4 vezes por dia, aí você pode fazer um uso um pouco maior da quantidade de proteína. E até mesmo em alguns casos aí de obesidade, de emagrecimento, a pessoa precisa bater aquela dose de proteína diária. Então a proteína, o whey protein, vai ser muito bem, vai cair muito bem para ela sendo usado como a base mais alimentação, mais o whey. Tá bom? Todas essas suplementações que você falou agora no finalzinho do programa, não, a pessoa que toma, geralmente, ela pratica algum tipo de atividade física. O que acontece quando a pessoa toma um suplemento e é sedentária, por exemplo? O efeito pode ser contrário ou não? Pode ser contrário, que se ela tiver uma ingesta muito grande de alguns outros alimentos, como gorduras, carboidratos e açúcar, ela pode engordar, pode ganhar peso e pode ter algum problema. Agora, tem pacientes, por exemplo, os pacientes geriatras, né? Que têm caquexia, sobrepeso, sarcopenia, pode ser um importante aliado na complementação suplementar. Então, assim, a dica que eu tenho para dar para vocês hoje aí de casa é importante sempre fazer com acompanhamento profissional. O atleta, ele pode até ter um pouquinho mais aí de despreocupação, né? Porque ele vai saber que ele vai suplementar, porque ele tem um gasto calórico para aquilo, um gasto energético. Agora, o idoso, sarcopênico, que está querendo ganhar massa muscular, e o paciente que está realmente emagrecendo e tendo alguns efeitos colaterais, até por falta de ingesta, às vezes uma dieta muito radical, é importante que você faça o acompanhamento com o médico, o nutricionista, para você ter a sua saúde ali preservada. Perfeito, saúde em primeiro lugar. Doutor Vinícius, muito boa a entrevista. Infelizmente, nosso tempo já terminou. Muito obrigada pela participação, viu? Eu que agradeço o carinho aí de vocês e até mais. Bom, gente, agora já sabemos que a suplementação pode ser uma grande aliada, mas sempre com orientação profissional e respeitando as necessidades individuais. E você que nos acompanhou até agora, lembre-se, saúde é o resultado de equilíbrio e escolhas conscientes. A gente se encontra no próximo De Bem com Você. Enquanto esse encontro não acontece, acompanhe a gente por meio das nossas redes sociais, @TV Câmara SJC. Até a próxima!